Olá, está no ar Ouro Fino em Campo. Você come carne suína? Se não, por quê? Muitos não escolhem a proteína por imaginar que é calórica e gordurosa. Mas será que é verdade? Na reportagem de hoje, na Semana da Suinocultura, veja que existem cortes magros da carne suína e até recomendação para o consumo em dietas. Diferentes tipos de cortes para satisfazer todos os gostos. A carne suína é uma das mais saborosas e algumas pessoas fazem questão de consumir esta importante proteína. A carne suculenta, macia, né? Então, sempre, carne suína está sempre incluída no cardápio. Eu faço eventos, casamentos, essas coisas, então, sempre incluída. Eu consumo carne suína porque eu gosto muito do sabor da carne. Acho que tem uma textura muito saborosa, apetitosa. Esse empresário sempre inclui a carne suína no cardápio e consegue preparar diferentes pratos. A costela com o couro eu preparo no espeto. E o lombo geralmente no forno. Mas a proteína ainda não é tão popular no Brasil. O mito de que ela faz mal à saúde afasta muita gente de apreciá-la. Se nós escolhermos o corte correto, o lombo, por exemplo, ou o filé mignon suíno, nós vamos conseguir uma carne com um valor calórico menor, que pode ser consumida sem problemas, até mesmo dentro de uma dieta de emagrecimento. A qualidade da carne suína é resultado de investimentos na seleção genética dos animais. Nos últimos 30 anos, a carne perdeu gordura, calorias e colesterol. Hoje em dia, a porcentagem da carne magra chega a 62%. Dos anos 70 para cá, o animal passou, teve que fazer uma adequação, tirou-se a banha. Nós trabalhamos agora com animal que é carne pura, né? Ou seja, houve um melhoramento genético expressivo nisso. Para aproveitar o melhor da carne suína, a nutricionista dá algumas dicas. Mesmo quem tem colesterol pode consumir a carne suína, lembrando sempre que todas as carnes têm colesterol. A carne bovina também tem colesterol, mas nós devemos retirar a gordura antes de preparar de qualquer carne para consumir menor teor de colesterol. Incentivar o consumo desta proteína no Brasil é um dos principais objetivos da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Nós criamos uma meta dentro da BCS, estamos tentando passar isso para o país inteiro. Que nós consigamos até 2015, espero que seja antes, né, chegar aos 18 quilos per capita. Né? Não é difícil, eu acho que é um trabalho duro, mas é um trabalho de conscientização. Como vimos na reportagem, a reprodução foi um importante investimento que possibilitou a transformação da suinocultura no Brasil. O repórter Márcio Zariel foi até a USP de Pirassununga, no interior de São Paulo, para conversar sobre o assunto com o professor Aníbal de Santana Moretti. Nos últimos anos, o melhoramento genético na suinicultura garantiu uma carne de maior qualidade. Para falar mais sobre este assunto, eu converso com o Dr. Aníbal, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, campus Pirassununga. Professor, como que aconteceu esse melhoramento genético aqui no país? Verdadeiramente, houve um avanço do ponto de vista de melhoramento genético muito grande na suinocultura. Aconteceu de haver a produção de uma carne que ela principalmente tem o menor conteúdo de gordura e uma maior quantidade de carne magra. Acompanhando essa evolução, também houve a produção de fêmeas hiperprolíficas, fêmeas de alta produção, fêmeas hoje que chegam até produzir 30 terminados ao ano. E quais os cuidados que se deve ter com essas fêmeas? Pelo fato dessas fêmeas terem uma evolução em termos de condição corporal, condição metabólica, com menos quantidade de gordura e mais quantidade de carne,
Isso levou a determinados cuidados específicos, e dentro desses cuidados específicos, a fêmea jovem merece toda a atenção. O melhor preparo vai caracterizar uma vida útil reprodutiva em que essa fêmea, chegando até o seu 7º parto, 8 partos em média, ela expressa todo o seu potencial genético. Suinicultor que está assistindo, qual que é a mensagem que o senhor deixa a respeito dessas fêmeas jovens? A gente sabe que existem alguns cuidados no manejo desses animais. Como eu havia dito, a importância do preparo dessa fêmea, desde que haja a indução do seu primeiro estro, o preparo dessa fêmea do ponto de vista de manejos específicos, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista sanitário, que em conjunto você melhor prepara uma fêmea para a sua primeira inseminação, que isso ocorre por volta lá dos 7 a 8 meses de idade, acompanhando também as referências que existem das diferentes linhagens genéticas no mercado relacionadas a essas fêmeas hiperprolíficas. Obrigado, professor. É com você, Gustavo. Vamos fazer agora uma pausa rápida e depois do intervalo tem mais suínos no Ouro Fino em Campo. Veja o controle das coccidioses na Granja Paraíso, em Minas Gerais. Depois dos peixes, a carne suína é a proteína animal com menor teor de colesterol? Pesquisas científicas revelam que a carne do lombo suíno é mais magra que a carne das coxas de frango sem pele e tão magra quanto a do peito de frango. Os teores de colesterol presentes na carne suína ainda são 34% menores que a de frango sem pele. Lepicide é o melhor. É o bicho contra a bicheira. A marca preferida do pecuarista ganhou uma nova opção para o controle do carrapato, berne e mosca dos chifres. Mais concentração e eficácia contra parasitos. Colosso FC30, formulação inédita de fêntion, cipermetrina e 30% de clorpirifos. Mais Colosso para seus resultados. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo. A gente abre esse segundo bloco com uma informação importante para os pecuaristas da região norte. Nos dias 18 e 19 de outubro, a Ouro Fino vai promover em Palmas, no Tocantins, a segunda edição do Simpósio de Reprodução Bovina. Se inscreva no evento, o site é fácil, cirbto.com.br. Vimos ontem no programa que Minas Gerais é o maior consumidor de carne suína no país. Para atender este mercado, existem muitas granjas espalhadas pelo estado. Escondida entre as montanhas da zona da Mata Mineira fica a cidade de Ponte Nova. O município tem em torno de 65 mil habitantes e o que muitas dessas pessoas não sabem é que a quantidade de suínos em toda a região, conhecida como Vale do Piranga, é maior do que a população local. Mais suíno que habitante não tem, não. Até então eu desconhecia essa informação. Não sabia disso não, realmente. Não tem ideia não. A região de Ponte Nova possui aproximadamente 70 mil matrizes. Está entre os principais polos de produtores independentes de suínos do Brasil. A suinocultura gera atualmente cerca de 5 mil empregos diretos e traz um retorno de 300 milhões de reais por ano para a economia dos municípios. Na Granja Paraíso, localizada em Piedade, as 1000 matrizes têm uma vida reprodutiva intensa. São mais de 2 partos por ano que geram em média 13 leitões por nascimento. Para uma gestação tranquila, ventiladores e sistema de aspersão de água amenizam a temperatura do local. Os animais também recebem uma dieta especial com ração fabricada pela própria granja, que determina os ingredientes de acordo com a idade e o peso. Esses investimentos são fundamentais para o proprietário que está no ramo há quase 30 anos. Eu sempre procurei trabalhar com a genética de ponta. E até hoje é uma preocupação minha. Porque você trabalhando com uma boa genética, você tem um melhor produto, tem uma melhor conversão alimentar e tem um melhor resultado.
Outro cuidado importante é com a sanidade dos suínos. A prevenção de doenças começa bem cedo, período em que eles estão mais vulneráveis à contaminação pelo protozoário Zoospora suis, causador da coccidiose. A coccidiose é uma infecção que ataca os leitões nos primeiros dias de vida, ainda na fase de aleitamento. Apesar de não provocar a morte dos animais, a doença causa um atraso no desenvolvimento deles, que depois reflete diretamente no peso para o abate. Lá na frente, quando o animal fosse abatido, em torno de 150 dias, né, ele chega a ter uma diferença de 3 a 5 quilos por animal nessa diferença de perda de peso. Isso compromete demais a granja. Para prevenir e tratar a doença, é utilizado na granja o Isococcus pigdoser, que tem uma alta palatabilidade, melhor custo-benefício, praticidade de mão de obra, que é uma vez que você aplica, aos 3 dias de idade, 1 ml na boca do animal, sem rejeição, sem vômito, eficiência total. A gente usa o Isococcus com a prevenção, né? Com a prevenção para ela e está dando resultado. A gente está eliminando essas diarreias. No controle da coccidiose, é recomendado também criar os suínos em lotes com idades semelhantes, para evitar a transmissão da doença dos mais velhos para os mais novos. Além disso, é importante a limpeza e desinfecção das instalações da maternidade. Com tecnologia e produção eficiente, a expectativa é que o Brasil se torne também um consumidor potencial da carne suína. Como nós estamos falando de uma proteína, de uma carne saborosa, muito aceita no mundo inteiro, como nós estamos falando de um estado que tem um consumo per capita bem maior em relação aos outros estados do país, né? Nós temos Minas com 26 quilos per capita ano, a expectativa é a melhor possível. Mais uma vez, recebo no programa o gerente técnico da Ouro Fino, Luciano Catelli, para falar sobre a linha Ouro Fino para a sanidade e nutrição dos suínos. Luciano, a gente viu na reportagem que a Granja Paraíso usa o Isococcus pigdoser para o controle das coccidioses. Por que é importante o controle das coccidioses nos suínos? Porque a coccidiose, Gustavo, é uma doença causada por um protozoário que vai levar à diarreia do leitão, que ela pode ser visível ou que a gente chama de subclínica. Ela pode não estar sendo bem caracterizada, mas você tem a perda de desempenho, ou seja, não está absorvendo o leite da matriz, está saindo nas fezes. Por isso o uso do Isococcus pigdoser. Sim, principalmente fazer preventivo a partir do 3º dia de vida, sendo 1 ml por leitão. É um produto aí que tem diferenciais que facilitam o uso nos suínos? Ele tem o diferencial da alta palatabilidade, a concentração correta para ser administrado via oral para o suíno, que a gente trabalha com 5%, então é um produto já registrado no mapa, e nós temos a embalagem de 1 litro, que é o refil para o frasco dosador, que otimiza a questão de você deixar muito frasco na propriedade. Coccidiose controlada é melhor desenvolvimento dos suínos e mais lucro lá na frente? Exatamente, você previne essa doença que vai causar a lesão no intestino, com isso o leitão vai ter o melhor desempenho tanto na fase de maternidade como nas fases seguintes, de creche, crescimento e terminação. E um suíno melhor terminado, melhor ganho para o produtor. Muito bem, a presença aqui no Ouro Fino em Campo, Luciano Catelli, gerente técnico do Ouro Fino. Não perca, a programação especial sobre suinocultura acontece durante toda a semana. Para rever as reportagens, acesse canalourofino.com, youtube.com/Ouro Fino Agronegócio. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.